Muito bem! Bem-vindos à aula. Deixa eu pegar aqui a minha super tecnologia aqui. Bem-vindos à aula número 16. Então vocês já devem estar mais ou menos há 16 horas seguidas me ouvindo. Claro que não seguidas, porque não deve ter nenhum maluco que está maratonando isso aqui desde a aula 1, né? Mas já são mais ou menos umas 16 horas. Já dá para pegar um pouquinho do jeito da coisa. E agora a gente vai falar sobre um tema que há muitos anos atrás, mas bota muitos anos mesmo, acho que há uns 20 anos atrás, eu estava na fila do banco e eu estava ouvindo dois veterinários atrás de mim conversando. Olha como essa historinha me marcou. Um falou pro outro assim: viu, você vai lá na clínica que eu te ensino a anestesiar lá no meu aparelho, porque é super fácil. A única coisa difícil é intubar. Nesse momento eu pensei, intubar nem é anestesia, né? Como assim o difícil é intubar? Quer dizer, fazer anestesia inalatória é fácil, intubar é difícil. Bom, o que eu vejo no meu dia a dia, principalmente quando eu vejo os estagiários, os auxiliares de veterinária, ou mesmo os próprios veterinários que eu vou anestesiar para eles, às vezes o pessoal dá uma vontade de intubar, pede o meu laringo, pede o meu tubo traqueal, vai lá e intuba o esôfago. Sem exceção, sem exceção. Vai, faz direitinho, abre a boca, puxa a língua, põe a língua para o lado, abaixa a língua com o laringo, enxerga lá a glote, abre a glote, pega o tubo e enfia no esôfago. Sem exceção. Eu nunca vi ninguém fazer intubação na traqueia. Todo mundo que depois que intuba eu vou lá dar uma olhadinha e está no esôfago. Todo mundo que garante para mim de pé junto que intubou certo, eu ligo no meu aparelho de anestesia, o cachorro superficializa, acorda porque está no esôfago. Tem um segredo, além desse processo todo aí que eu estou falando de abrir a boca, baixar a glote, colocar o tubo lá para dentro. Claro que tem um segredo. Por isso que todo mundo coloca no buraco errado. E é sobre isso que a gente vai falar na aula 16. Como eu gosto de dar aquela repassadinha e também, enquanto a gente dá aquela repassadinha, eu vou contando as minhas historinhas do dia a dia, né? Então, enquanto eu vou dando a passadinha, às vezes eu vou lembrando de uma história que aconteceu hoje, que aconteceu ontem, enfim, deixar vocês que nem se vocês realmente estivessem me acompanhando no dia a dia das minhas anestesias. Mas vamos lá. Vamos fazer uma anestesia? Vamos! Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é todo aquele processo da onde está o maior risco, da onde está o menor risco, e a gente tentar levar esse procedimento todo para um patamar de menos risco, né? Menos susto, menos risco, menos estresse, mais tédio e menos estresse. Vamos pensar assim, né?
E para isso, checklist, 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 para a gente não ser surpreendido de forma nenhuma, né? A gente deu aquela passadinha clássica pelos conceitos, mas eu acho que agora, a cada aula que vai passando, a gente vai usando mais os termos, né? Tranquilização, sedação, hipnose, narcose, catalepsia. Vocês vão ficando mais familiarizados com ele. Depois a gente vai começar a fazer a nossa divisão, né? Se é cachorro ou se é gato, se é muito jovem, se é adulto, se é muito velho, se tem algumas raças que têm alguns problemas específicos e mais recorrentes, né? Que tipo de procedimento a gente vai fazer? E aí então a gente vai começar a excluir os fármacos que poderiam atrapalhar a anestesia, incluir os que iriam nos ajudar, e aí então a gente começa a montar o protocolo, sempre lembrando que se a gente tiver um antagonista na clínica, é interessante usar o fármaco, porque caso tenha alguma complicação a gente pode antagonizar. Eu estou falando isso o tempo todo, né? Aula a aula, e propositadamente é para que isso entre na sua cabeça, né? Não vá querer adiantar a aula, porque isso aqui é uma forma de você enfiar dentro da sua cabeça, né? Para você não esquecer que na sua MPA, por exemplo, você vai juntar 2 fármacos na mesma seringa. Você vai juntar 2 fármacos na mesma seringa, né? Um tranquilizante ou sedativo associado a um opioide. Aí você vai escolher a potência desse opioide, né? De acordo com a analgesia preemptiva, ou seja, de acordo com o que você imagina que vai ser a dor pós-operatória, né? Vai fazer o acesso, vai descer o soro na velocidade certa, né? Se for gato, quantos ml quilo-hora se for gato? 3 ml quilo-hora. E se for cão, tem que estar decorado, né? A partir de então, toda anestesia, a gente vai descer 3 ml quilo-hora em gato e em cães 5 ml quilo-hora. Então, se o cachorro tiver 3 quilos, 5 vezes 3, 15 ml por hora. E aí, ou você vai jogar no contador de gota, ou você vai jogar numa bomba de infusão de equipo, né? E aí, então, você vai fazer a sua indução lá com Propofol, cetamina, cetamina S+, etomidato, vai associar ou não o fentanil ali na indução, midazolantes do etomidato, enfim. Não tem muito, aqui a gente não tem nem muita opção, né? E aí, então, de acordo com o que a gente for fazendo a indução, lembrando que o Propofol a gente aplica em 2 minutos, né? A gente vai titulando, dose e efeito, e agora a gente já sabe, né? Conferir, né? Reflexo, conferir rotação e tudo mais, porque agora vocês já aprenderam sobre o plano de Guedel, né? Primeiro estágio pula para o terceiro estágio, né? Começa lá plano 1, tenta segurar no plano 2, no máximo quando chegar no plano 3 você retorna ao plano 2 e você fica trabalhando ali, né? O terceiro estágio entre o segundo e o terceiro plano. Neste exato momento em que o seu paciente entrou no plano adequado de anestesia cirúrgica, né? Agora a gente vai nos preparar então para a gente entubar o nosso paciente e começar a oxigenação. Lembrando que a oxigenação ela é obrigatória, ela é obrigatória em qualquer procedimento anestésico, tá? Eu não estou entrando na questão de se nós vamos ventilar ou não. Eu estou só dizendo que o seu paciente deve estar entubado, assim como deve estar canulado. E deve estar recebendo fluido, assim como deve estar recebendo oxigênio. Caso tenha uma parada respiratória,
ótimo, porque já vai estar entubado, então muito mais facilmente a gente pode iniciar uma ventilação manual com o ambu ou uma ventilação mecânica ligando o seu ventilador. Então, vamos começar pelo começo. E essa minha tossinha está já me irritando um pouquinho. Vamos lá! Você fica naquelas tossinhas e não acaba nunca, né? O melhor então acho que é dar aquele tossão e aí tudo melhora. Primeira coisa que você precisa lembrar: a hipotermia muitas vezes é causada justamente pela oxigenação. Lá dentro do cilindro, o oxigênio está à temperatura ambiente muito comprimido, tão comprimido que ele está na forma líquida. Ele saiu da forma gasosa, ele foi tão comprimido que ele está na forma líquida. Então, quando ele sai do cilindro, ele sai numa velocidade tão alta que ele gela. Então, ele vai sair de dentro do seu cilindro a 4 graus centígrados, 4 graus direto para o pulmão. Então, a temperatura do seu paciente ela vai ser regida por 2 fatores, interno e externo. O pulmão sendo congelado pelo oxigênio, né? E o corpo, na parte externa da gente, sendo congelada pelo ar-condicionado, pela mesa de inox, pela calha cirúrgica. E por aí vai, né? Então vamos tomar muito cuidado para evitar uma hipotermia muito acentuada, porque isso pode dificultar o retorno da anestesia em primeira instância, né? E em segunda instância, e aí sim muito mais grave, a iniciar arritmias cardíacas que levarão o seu paciente a óbito. Bom, qual é a fisiologia da respiração então? É suprir o organismo com oxigênio. E como é que funciona isso, né? Vai ter um acúmulo de gás carbônico dentro do nosso organismo, né? Que é o lixo da respiração. E para isso, o nosso pulmão tem que fazer a troca, né? Ele vai ter que jogar esse gás carbônico para fora. Funciona mais ou menos assim. E neste momento vai acontecer o seguinte: o seu paciente entubado recebendo oxigênio, né? Ou só oxigênio ou oxigênio mais isoflurano. Então vamos fazer uma cena aqui para que você não esqueça também. É tanto número, né? Tantos minutos, tantas coisas, Mas olha aqui é a inspiração e aqui é a expiração. Então, quando ele vai inspirar, ele vai receber oxigênio ou oxigênio e isoflurano. É só isso que ele recebe da gente. Oxigênio gelado e, se você estiver fazendo inalatória, oxigênio mais inalatória. Na hora de ele expirar, ele vai expirar o oxigênio que você deu para ele, ele vai jogar de volta. O anestésico que você deu para ele, ele vai jogar de volta. O calor do corpo, ele vai jogar para fora. A umidade do corpo, ele vai jogar para fora. E claro, o gás carbônico. O que é que a gente vai fazer com o calor e a umidade que o nosso paciente vai expirar? Aí depende do circuito respiratório que você vai usar na sua anestesia. Você pode devolver isso para ele ou isso vai se perder no ambiente. Tudo isso é importante, porque se você conseguir devolver para o seu paciente calor e umidade, ele não vai perder tanta temperatura. Se você conseguir devolver para ele o oxigênio e o anestésico que ele expirou, ele vai reinalar o oxigênio e o anestésico e vai fazer com que sua anestesia seja muito mais econômica, porque você vai gastar muito menos. Tudo isso são coisas agora que você deve começar a pensar
deve começar a refletir e isso vai impactar a sua anestesia a partir de agora. Então, uma coisa foi eu mostrar para vocês os fármacos. Agora a gente vai para toda a parte física da anestesiologia. Então, antes que eu assuste mais vocês, vamos para o próximo slide. Muito bem, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um cão de boca aberta, assim ó. E o que você está vendo lá dentro da boca? Você não está vendo nada, você está vendo uma mancha vermelha que nada mais é do que a glote. A glote ela está tapando toda a laringe. E você precisa fazer com que essa glote que está tapando tudo, ela venha para o lado de fora, né? Venha para o lado de fora para a gente enxergar lá traqueia, esôfago, as aritenoides e tudo mais. Para isso, você entra com o laringoscópio aqui. Você está vendo o laringoscópio? Aqui está embaçadinho, mas é o tubo traqueal que ele está colocando ali da boca para ele colocar lá para dentro. E com o laringoscópio, ele está abaixando, aqui é a língua, tá vendo? A língua está aqui. Então ele vai abaixar a base da língua, porque ele abaixando a base da língua, a língua traz junto com ela, por causa desse frênulozinho aqui, e você abaixa a língua e aí a glote vem junto. Quando a glote vem junto, aí a glote abre, olha a glote aberta aqui, né? Ela está nessa posição aqui agora. E aí então você vai conseguir enxergar toda a anatomia da laringe. Então você vai enxergar neste momento as aritenoides, a traqueia. E você está vendo essa bolinha preta aqui? Isso aí na verdade é assim, a traqueia está aqui, o esôfago está em cima, né? Só que o esôfago a gente não enxerga, porque tem o palato mole do céu da boca. O palato mole ele está aqui, né? Inclusive é ele que encosta na glote e faz o barulho do ronco. Então quando você expõe ou abaixa a glote, né? Você literalmente enxerga a traqueia, porque o esôfago, né? Ele está aqui atrás. Se a gente levantar o palato mole, a gente vai enxergar o esôfago. Então, esses dois pontinhos aqui, espera aí que o meu mouse não quer entrar. Esses dois pontinhos aqui, na verdade, fazem parte do esôfago que está aqui. Só que agora é a hora do segredinho. Você já deve ter percebido que, olha, eu acabei de falar que a gente está umas 16 horas batendo papo, né? Quantas vezes você engoliu saliva nessas 16 horas? Pra caramba, né? Quantas vezes você engoliu a saliva errada e você engasgou com a saliva e quase morreu? Nenhuma vez, né? Olha, você já deve ter visto eu bebendo 1 milhão de litros de água. Bebi mais um gole. Quantas vezes você me viu engasgando com a água? Não viu. Você está me vendo tossir é porque eu estou saindo de uma gripezinha. Mas você não me vê engasgar e você também não se engasgou aí. Toda vez que você almoça ou janta, você engole e você raramente vai engasgar, né? Você vai engasgar se você estiver comendo farofa e quiser falar ao mesmo tempo, aí pode dar uma bagunçada e a farofa ir para a traqueia. Mas de um modo geral, é tudo tão automático, né? Tudo que você engole vai diretamente para o esôfago. Então, nada mais óbvio do que na hora que você for colocar o tubo traqueal, ele ir para o esôfago. Mas Renato, eu abaixei a glote. Pois é, mesmo abaixando a glote, mesmo você enxergando lá dentro, quando você coloca o tubo, a própria anatomia
faz com que esse tubo vá para o esôfago. Por isso que tanta gente entuba errado. Abaixa a glote, olha aquilo lá, põe o tubo e ele vai para o esôfago. Ora, o que nós temos que fazer então para que na hora que a gente quiser entubar a traqueia, a gente consiga acertar a traqueia? Poxa, é tão simples, tão simples, tão simples, que você vai cair de costa. Como assim eu nunca fiz isto? Nós vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu voltar para uma imagem maior aqui, porque agora a gente vai fazer um pequeno corte e eu vou te mostrar mais ou menos o processo num protótipo que a gente tem aqui, tá bom? Eu vou entubando e vou mostrando para você tudo o que você tem que prestar atenção para sim, aí sim você acertar a traqueia. Então é aquele corte vapt-vupt e eu volto em um segundo. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é um checklist, como sempre, né? Então, a primeira coisa é ver se o nosso laringoscópio tem pilha, né? Se a luzinha está acendendo. A segunda coisa é ver se o nosso balonete também não está furado, né? Então, para isso, é sempre bom a gente ter uma seringa. Eu gosto de usar seringa de 20 ml raspada, tá vendo? Porque ela fica bem diferente de uma seringa normal. Você sabe, você bate o olho, você já vê que ela está esquisita, né? E eu deixo essa aqui exclusivamente para inflar o cuff, né? Muita gente coloca um esparadrapo aqui, escreve sonda, escreve tubo traqueal, alguma coisa assim, porque senão toda vez que a gente for fazer uma anestesia, vai ter que abrir uma seringa nova, né? E essa aqui, ela fica única, dura aí anos e anos na nossa mão. Então, a primeira coisa que a gente precisaria fazer com o tubo, né, é a gente inflar o cuff, ver se ele fica inflado, né, sem vazamento nenhum, né, porque a partir do momento que a gente entubar o nosso paciente, a gente vai ter que manter inflado para não ter extravasamento de oxigênio e anestésico pelo lado de fora do tubo. Então agora a gente vai esvaziar totalmente mesmo. Vamos deixar sem absolutamente nada aqui dentro para a gente conseguir passar no menor espaço possível. Outra coisa que a gente tem que observar é que toda sonda uretral, sonda uretral não, né, gente? Toda sonda traqueal, ela tem uma marca. Ela pode ser um risco mais grosso ou pode ser dois riscos, um do ladinho do outro, logo depois do cuff. Este aqui é uma marca muito importante, porque é a marca que a gente vai seguir, que ela tem que desaparecer no momento da intubação. Desapareceu, você para de intubar. Por quê? Porque neste momento que você para de ver a marca, você tem certeza que você não vai fazer uma intubação seletiva. O que é isso? Descer com a sonda mais do que devia e ir só para um lado do pulmão, né? Ou o direito ou o esquerdo. Então você consegue ventilar os dois pulmões se você respeitar esta marca aqui. Então, o que é que você vai ter que fazer depois que você esvazia o balão? Você vai ter que ou pedir para alguém abrir a boca, ou você mesmo abre, né? E com o laringo, você vai abaixar, deixa eu posicionar aqui para vocês, a base da língua, para que a gente possa observar lá dentro a anatomia da laringe, né? Então, olha, eu vou colocar o meu dedo aqui, porque essa aqui, que está aqui embaixo, é a glote, né? E aí a gente observa deste lado e deste lado as aritenoides. Obviamente que o buraco que você está vendo ali no meio é a traqueia. E é aí que está o segredo da intubação. O segredo da intubação é você abrir, baixar a glote, observar as aritenoides e ficar de olho na
traqueia. Porque você só vai conseguir entubar a traqueia, e esse é o segredo, se você observar o seu tubo entrando na traqueia. Se você não vê exatamente esse processo aqui, vai para o esôfago. Veja que loucura, né? Se eu simplesmente pegar a sonda e jogar lá para dentro, quando eu abaixo a glote, ele vai para o esôfago. Eu tenho que abrir, olhar, posicionar e ir com o tubo lá dentro da traqueia. Quando eu coloco dentro da traqueia, aí eu vou acompanhando a marca, né? Ih, ficou difícil de enxergar a marca. Bom, na hora que eu coloco a marca lá para dentro, eu paro de colocar o tubo, certo? Não me interessa quanto do tubo vai ficar para fora. O que me interessa é que aquele risquinho vai ficar lá dentro. Neste momento aqui, a gente pode prender a sonda, tá? E como é que a gente prende a sonda? A gente prende a sonda com um elástico. Um elásticozinho desse aqui, ó. Cada lugar do Brasil a gente chama de um nome, né? Como eu sou de São Paulo, a gente chama isso aqui de elástico de dinheiro. Eu sei que tem lugar que chama de elástico, tem lugar que chama de liga, né? Borracha. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse elástico aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Vai passar uma parte dentro da outra para travar. Percebeu? Só que a gente vai fazer isso aqui dentro da boca, tá? Então ali dentro da boca você não ia reparar como é que eu fiz. Eu vou de novo mostrar aqui, tá? É só passar um por dentro do outro. Não tem segredo nenhum. E olha aqui, na hora que você puxa ele trava, certo? Eu vou fazer isso aqui dentro da boca, o mais para dentro que eu puder fazer. Então dificilmente vocês vão conseguir ver agora a laçadinha, mas ela está feita lá dentro, né? Travei o meu tubo e agora eu vou fazer como se fosse uma máscara. Eu vou abrir aqui e vou colocar lá atrás da cabeça. Quando eu coloco atrás da cabeça, eu vou lá atrás da orelha e vou colocar atrás da cabeça. Quando eu coloco lá, o tubo não sai mais, tá vendo? Isso é bom, principalmente quando você vai fazer uma limpeza de tártaro ou alguma coisa assim, né? O tubo não sai mais. E aí, a outra coisa que você vai fazer é inflar o cuff. E aí você vai inflar esse cuff até que pressão? Para você saber se tá legal ou se não tá legal. O certo é deixar bem fofinho. Eu só quero que ele oclua. Olha, eu vou mostrar a traseira aqui, só para vocês verem como fica. Eu só preciso ocluir a passagem de ar. Então, eu não preciso tentar explodir a traqueia de pressão. Aliás, por falar em pressão, aqui existe uma pressão ideal, que é 20 ou 30 milímetros de mercúrio. E sabe como é que você pode medir isso aqui de forma fácil e barata? Poxa vida, olha que dica legal. Você pode simplesmente pegar o seu manômetro de medir pressão arterial, né? O seu esfigmomanômetro, e você acoplar na saída dele uma torneirinha de 3 vias. A coisa é muito mais simples do que você pode imaginar, né? Você simplesmente vai conectar o cuff e vai conectar a seringa. E aí você vai inflar o cuff e essa pressão vai ser medida pelo esfigmomanômetro. Então você infla o cuff até 20 ou 30 de pressão e pronto. Ele está com 30 de pressão, fofinho. E aí você não corre o risco
de fazer qualquer tipo de lesão na traqueia do seu paciente. Beleza? Vamos voltar para mim? Muito bem, estamos de volta. Essa dica do esfigmomanômetro é bem legal, né? É tão idiota e eu levei tanto tempo para ter essa ideia de usar o esfigmomanômetro para medir o cuff. Existe um aparelho chamado cuffômetro. Você pode importar dos Estados Unidos, mas ele custa bem caro, viu? Ele custa bem caro e ele tem uma vida útil assim do tipo sem inflações. Não sei se seria esse o termo, né? Mas ele custa alguma coisa em torno de $100. Ele é uma seringa eletrônica, e você vai apertando essa seringa no cuff e ele vai marcando a pressão que está lá dentro. Vamos voltar para o nosso slide, então. Então, a partir desse momento, né, do jeitinho que eu mostrei para vocês, vocês vão mirar aqui na traqueia e vão direcionar o tubo exatamente para cá. Você vê que desse jeitinho que está aqui, se você não ficar olhando, esse tubo a tendência dele é ir exatamente para o esôfago, né? Ele vai levantar o palato mole e vai para o esôfago. E se eu falar para vocês que em gato é mais complicado. Gato é mais complicado por um único fator. Eu vou aumentar aqui a imagem para vocês verem a minha mão. Vamos fazer de conta, ó, que isso aqui é a glote. Se eu abaixar a glote, a gente vai enxergar as aritenoides, né? E se eu abrir as aritenoides, eu vou enxergar a traqueia. Nossa, ficou até legal, né? Deixa eu pegar a minha sondinha traqueal aqui de volta. Deixa eu esvaziar o cuff aqui, senão ela não sai do meu cachorrinho. Muito bem. Olha esse aqui que legal. Ó como é que ela ficou presa. Tá vendo? Tranquilo, né? Depois é só tirar. Então, ó, glote, aritenoide e a sonda. Eu vou passar a sonda aqui. Olha a marquinha, pum, a marquinha sumiu. É aqui que eu iria entubar, tá bom? Quando a gente anestesia o cão, olha como é importante de novo a gente diferenciar as espécies, né? Quando a gente anestesia cão, as aritenoides, elas ficam paradinhas. Então, facilmente, você vem com a sonda e coloca aqui dentro. Quando a gente está anestesiando um gato, as aritenoides, elas não param. Quando o gato inspira, ela fecha. Quando o gato expira, ela abre. Então, você tem duas opções para anestesiar gato. Primeiro, você vem com a sonda até aqui pertinho e você fica esperando ou um suspiro, que é uma expiração mais demoradinha, ou você fica esperando ela expirar. Por quê? Porque o gato, você não pode errar. Porque se você começar a errar, você vai fazer edema de glote, tá? O gato é muito fácil de fazer edema. Então o gato, eu falo assim, você pode errar uma, pode errar duas, mas não erre a terceira vez. Senão pode fazer edema. Se fizer edema, isso aqui vai inchar, né? Vai inflamar, você não vai mais conseguir entubar, ele vai parar de respirar. Você vai ter que correr para um procedimento de emergência, tipo tráqueo ou tipo crico, certo? Procedimento de emergência, que eu tenho curso para isso, mas é curso de intensivismo. Bom, então o que a gente tem que fazer para que o gato paralise as aritenoides? A técnica, então, é você fazer um jato de lidocaína ali na região da laringe. Um jato, só um jato, se você tiver a lidocaína a 10%, que é a lidospray, né? Por que um único jato? Porque um único jato da lidocaína a 10%, lembra que a gente costuma usar a lidocaína a 2%, né? 20 mg por ml. E a lido 10% são 100 mg por ml, ou seja, um jato é quantidade de lidocaína suficiente para 5 kg de peso vivo. Normalmente é mais do que o gato
O gato normalmente são 3 quilos, você dá um spray de 5, né? Então você já pode atingir dose tóxica da lidocaína em gatos, né? O sintoma mais clássico de intoxicação por lidocaína é muita sonolência. Então, nós estamos no gato, vamos voltar lá. Nós estamos no gato exatamente nesse momento aonde você abaixou a língua e expôs a laringe, né? Desceu a glote, expôs a laringe. Então você entra com o spray da lidocaína, né? Dá um único jato lá, ou se você preferir, a lidocaína 2%, você pode puxar numa seringa e jatear lá, que funciona super bem também, né? E a partir daqui, você vai aguardar de 10 a 50 segundos mais ou menos. Eu gosto de esperar sempre 50 segundos, mas a partir de 10 já pode fazer efeito. É o tempo de latência da lidocaína na mucosa, né? Ou seja, daqui 50 segundos já está anestesiado, a litenoide está paradinha e aí você pode passar a sua sonda, sempre olhando para que você coloque a sonda exatamente dentro desse buraquinho aqui, que é a traqueia. Se você vier com a sonda e ela bater em qualquer outra parte aqui, tá vendo o palato mole aqui? O palato levanta, a sonda passa por ali e vai direto para o esôfago. Então, não pode errar a intubação de gato, não pode ficar batendo na laringe, porque faz edema de glote. Acerta, na pior das hipóteses, na terceira tentativa. E mais, agora vem um grande segredo da intubação em gatos. Você não vai inflar o cuff em gato. Isto é para cão. Gato você vai deixar sempre vazio. Por quê? O gato, ele tem muita secreção na expiração. A tendência é ele começar a juntar líquido, e é um líquido bem seroso dentro do tubo traqueal. Não é incomum, olha lá, não é incomum entupir o tubo traqueal quando a anestesia fica um pouco mais longa em gatos. Então você precisa realmente deixar uma área de escape para que o ar passe pelo lado de fora, caso haja oclusão do tubo traqueal, tá? Em gatos, você sempre deixa uma área de escape. E mais, o gato, sabe aquela história do olho no olho e olho no balão? O gato você tem que olhar 3 coisas. Olho no olho, claro, né? Plano de Guedel, é igualzinho. O outro olho, você vai precisar ter 3 olhos. Um olho no olho, um olho no balão e o outro olho no espaço ali tóraco-abdominal, para você ver a respiração do seu gato. Há uma grande tendência de a gente começar a acreditar que a respiração em gatos e em cães ela é abdominal, né? Hoje a gente fala em tóraco-abdominal, ou seja, tem um bom movimento de tórax e abdômen, mas já tem muitos estudos dizendo que a gente consegue ver bem a barriga mexer, mas praticamente não observa o tórax mexer. Então, você vai ficar de olho ali no movimento tóraco-abdominal ou abdominal e no balão. Por quê? Porque às vezes o gato respira, a sonda está entupida, o que faz com que o ar não vá para o balão. Esse é o primeiro sinal de que está tendo oclusão. Gato tentando respirar, né? Às vezes ele entra inclusive em angústia respiratória e o balão está parado. Quando o gato respira e o balão responde, significa que está tendo fluxo de ar dentro da sonda ou dentro do tubo. Se para de acontecer isso, só o gato se mexe e o tubo e o balão não responde, teve oclusão.
né? Aí você teria duas opções de emergência para fazer. A primeira é tentar passar rapidamente por aqui uma sonda uretral fininha, né? Com meio ml de soro fisiológico para você jatear e jogar a secreção de volta para o pulmão, né? A outra opção é você extubar o gato e passar uma outra sonda limpinha, novinha, sem estar com secreção. Belezinha? Entendidos o segredo da intubação? Então, não tem segredo. Tem segredo. O segredo é você olhar a traqueia e pegar o teu tubo traqueal ou a tua sonda traqueal, né? Seja lá em que região você está, né? E colocar exatamente dentro da traqueia. Saiu do foco, né? Vamos voltar ao slide. Viu? É facinho, né? É facinho. Posição. Decúbito lateral é o padrão, né? Agora, decúbito external, assim como esse gato tá aí, também dá para ser feito, né? Mas normalmente decúbito external você obrigatoriamente precisaria de duas pessoas, né? Decúbito lateral você consegue fazer o processo sozinho, né? Você vem com o laringo, né? Empurra a língua e vem com a sonda e põe lá para dentro. Vai ter que treinar. Pega cadáver, né? Pega todos os animais que forem anestesiados na sua clínica a partir do final dessa aula, né? Não sei que hora que você está assistindo isso aqui. Às vezes você está assistindo de manhãzinha no café da manhã, né? Todos. Você vai lá e intuba, tá? Não tem oxigênio ainda, não tem problema. Já começa a intubar. Eu tenho oxigênio. Será que é interessante intubar e oxigenar? É sim. Mesmo na dissociativa. Faça essa anestesia periglótica, né? Para perder a sensibilidade que a anestesia dissociativa não deixa perder. Por isso que é tão difícil intubar com anestesia dissociativa. Mas você faz a periglótica com a lidocaína, aguarda lá 50 segundos, né? Dá uma excelente anestesia local e aí você passa a sonda, né? Não se esqueça de inflar no cão e não inflar no gato. E agora vem mais uma parte um pouquinho complexa. São os circuitos. Você possivelmente terminou a sua faculdade conhecendo sistema aberto, sistema semi-fechado e sistema fechado, né? Semi-fechado, lembra disso, hein? Ele não é semi-aberto, ele é semi-fechado. Sistema aberto, baraquinha, né? Semi-fechado e fechado. Pois é, essa nomenclatura não existe mais. Agora mudou. Já não bastava mudar tanta coisa, né? O pessoal ainda muda os termos, né? Então, o antigo sistema aberto, que era o Baraca, agora ele chama circuito sem reinalação de gases. Ou seja, o seu paciente, vamos lá de novo? O seu paciente vai inspirar oxigênio e isoflurano, ele vai expirar oxigênio, isoflurano, gás carbônico, calor e umidade. E isso tudo que ele expira vai para fora. Sistema aberto, né? Vai para o ambiente. Não é reinalado. Por isso, então, que agora ele se chama de circuito sem reinalação de gás. O semi-fechado, que ele recebia oxigênio e iso e ele expirava, né? Não, vai acabar. Essa parte que ele expira passa por um circuito, né? Passa pela calçodada, a calçodada retém o gás carbônico e não retém o resto, calor, umidade, oxigênio e isoflurano, passa reto e o paciente recebe de volta mais um pouquinho do novo e o velho. Isso faz com que o ar comece a ficar quente e úmido, e isso é bom para o nosso paciente, e ele já recebe de novo oxigênio e isoflurano, e isso faz com que seja muito mais econômico o seu procedimento anestésico. E o circuito fechado é aquele que todo
tudo o que ele expira, ele vai reaproveitar, com exceção, é claro, do gás carbônico que vai passar pela cal soldada. Aí o consumo de oxigênio é praticamente zero, porque não tem perda nenhuma para o ambiente. Isso, resumidamente, significa que isto aqui é o fluxômetro, certo? O fluxômetro vai medir a quantidade de litros por minuto de oxigênio que você está fornecendo ao seu paciente. E eu vou te dizer então que quanto menor o seu paciente, você vai ter que usar circuitos que vão gastar mais. O seu paciente de porte pequeno, abaixo de 15 quilos, ele não tem força suficiente para fazer uma troca gasosa no circuito anestésico todo. Tem que fazer muita força inspiratória e expiratória para o ar passar por todo o circuito. Por isso que a gente usa o Baraca, que ele é pequenininho, 30 centímetros, né? Que aí o nosso paciente tem força para inspirar e expirar. Para isso, é o maior volume de oxigênio que você oferece para o seu paciente. Então, o antigo sistema aberto, o Baraca, e hoje circuito sem reinalação de gases, você vai programar aqui no seu fluxômetro 0,2 litros por quilo. Então, se for um paciente de 3 quilos, tipo um gato, você vai colocar aqui no fluxômetro a bolinha de metal, né, no 0,6 litros por minuto. Se o seu paciente tiver mais de 15 quilos, e aí você tem a possibilidade de jogar no antigo semi-fechado e no atual com reinalação parcial de gases, né? Porque vantagem? Porque daí o ar vai ficar quente e úmido, além de ser econômico, porque aí nesse caso você põe 0,01 litro por quilo por minuto. O antigo sistema fechado e hoje circuito com reinalação total de gases, então praticamente nada, né? Eu falo que é 0,00 nada litros por quilo por minuto. Então, se você pegar um cachorro de 50 quilos, né? 50 vezes 2 vai dar 0,001 litro por quilo por minuto. É isso, né? Não fiz as contas. Vou fazer as contas, porque o curso gravado, depois vocês vão ficar falando que eu fiz conta errada, balalá, peguei meu celular aqui, então, 0,002 vezes 50 quilos, ó, tem que ser um fila e tanto, né? Então, 0,1 litro por minuto, olha como é econômico. Um cão de 50 quilos, vai mouse, entra aí no negócio, um cão de 50 quilos num sistema fechado, né, ele vai consumir 0,1 litro por minuto. E um gatinho no sistema aberto, um gatinho de meio quilo, vai consumir a mesma coisa do que um cachorro de 50 quilos. Veja como o circuito pode te dar uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda, né? Cães de porte pequeno talvez custem mais a anestesia do que cães de porte grande. E muitas vezes eu vejo em muitos lugares o pessoal cobrar anestesia por peso. Por peso só vale se você fizer dissociativa. Se você fizer anestesia inalatória, não vale, é o contrário. Infusão de propofol também vale por peso, mas inalatória não. Cães abaixo de 15 quilos você vai gastar muito mais oxigênio isoflurano do que cães acima de 15 quilos. Agora, eu vou pegar a câmera, ela vai ficar na minha mão, tá? Então não se assustem com tremedeira ou coisa desse tipo. E eu vou mostrar para vocês os 3 circuitos no aparelho de anestesia, como você tem que montar o seu aparelho, tá bom? Então, de novo, mais uma vez, eu vou vir aqui para a câmera grande, e da câmera grande eu vou dar uma pausa para posicionar a câmera, para a gente dar uma passada nos circuitos. Muito bem, então você está vendo aqui o aparelho de anestesia levemente lateralizado, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o que era o antigo sistema aberto, agora com a nova nomenclatura de circuitos sem reinalação de gás.
Lembra então que esse aqui é o circuito que a gente mais vai ter gasto, né? 0,2 litros por quilo por minuto. Então, o aparelho de anestesia, basicamente, ele vai funcionar da seguinte maneira, né? Nós vamos ter uma entrada de oxigênio aqui, e essa entrada de oxigênio, ela vai ser controlada durante todo o processo da anestesia pelo fluxômetro, né? Então aqui no fluxômetro eu vou liberar ou não o oxigênio baseado então em 0,2 litros por quilo por minuto. O oxigênio vai passar por aqui e então ele vai entrar aqui dentro do vaporizador, né? Ele vai ter aqui uma entrada e uma saída, né? E então essa entrada e essa saída você vai liberar ou não a mistura, né? Então o oxigênio ele pode simplesmente entrar e sair, ou ele pode entrar, misturar com o isoflurano e sair. E ele vai sair aonde? Ele sai na saída comum de gases. A saída comum de gases vai sair aqui o oxigênio. Opa, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás. Sai aqui então o oxigênio mais o isoflurano direto para um circuito baraca, né? Então isso aqui é o baraquinha e é um circuito pequenininho aqui de 30 centímetros, não passa disso. O oxigênio e o anestésico é oferecido para o nosso paciente aqui, né? O nosso paciente que vai estar entubado e ele vai estar recebendo por aqui. E aí tudo o que ele expirar vem para cá e sai aqui para o ambiente, né? Por essa válvulazinha aqui de escape, né? Por isso que ele chama circuito sem reinalação de gás, ele não reinala nada e era o antigo sistema aberto. Para a gente transformar isso aqui num circuito com reinalação parcial de gás, e agora sim, a partir de agora, a gente vai fazer o cálculo aqui de 0,01 litros por quilo por minuto, o antigo sistema semi-fechado. Eu vou ter que mudar um pouquinho esse circuito aqui. Então agora eu vou pegar a câmera na mão e vou caminhar aqui com vocês para vocês entenderem como é o processo. Vamos lá então, agora não se preocupem muito com treme-treme aqui. Então vocês lembram da saída comum de gases, né? Essa saída comum de gases, então, ela vai ser conectada a esta partezinha aqui do aparelho, certo? Então eu vou conectar aqui e a gente já vê ela fica aqui, né? Nessa posição, logo abaixo do aparelho. Então eu vou pegar a saída comum de gases e vou conectar ali atrás, certo? Bom, então agora como é que funciona o circuito? Oxigênio mais anestésico, né? Ele vem para cá e daqui ele vai fazer aquele circuito paciente, volta do paciente, né? Vem então para cá, e aqui que é a parte interessante, né? Porque esta aqui é a válvula Popov. Então, por aqui está chegando o ar expirado do nosso paciente, né? Ele passa aqui, lembra o antigo sistema semi-fechado e o atual circuito com reinalação parcial de gás. Uma parte vai para o ambiente, a outra parte do gás expirado, né, vai passar pela calçotada, aonde vai reter o gás carbônico, mas calor, umidade, oxigênio e anestésico vão passar por aqui, né? Uma partezinha fica no balão reservatório, caso a gente precise ventilar. A outra parte passa por aqui e olha que legal, junta com um pouquinho do novo. O novo. Essa aqui, lembra, é a mangueirinha da saída comum de gases, né? E aí o seu paciente volta a receber
oxigênio e anestésico novo, misturado com oxigênio, anestésico, calor e umidade da própria expiração. Vai fazendo uma respiração mais perto da realidade, né? Com ar quente e úmido, isso é melhor para o nosso paciente. Bom, a partir daqui, então, a gente vai passar para o circuito com reinalação total de gases, e aí o consumo do vaporizador vai cair para ponto 0,02 litros por quilo por minuto. Então, atual circuito com reinalação total de gases, antigo sistema fechado, né? A gente usa isso toda vez que a gente vai usar o ventilador. Então, para isso, a gente precisa fazer três coisinhas. Vamos lá, então, para a primeira coisinha. Bom, a primeira coisinha que a gente vai fazer é tirar o balão daqui e conectar o balão aqui. A segunda coisinha, lembra da saída comum de gases? Estava conectado aqui atrás, né? Eu vou tirar daqui e vou conectar aqui. Tem que fazer força aqui. Espera aí. A terceira coisa é você localizar no seu aparelho de anestesia uma traqueia sobressalente, que em alguns aparelhos está na parte da frente, alguns aparelhos está na parte de trás, e você vai conectar aonde estava o balão. Pronto. E aqui então a gente montou um circuito com reinalação total de gases. Como funciona isso? Lá em cima, né, a gente libera o oxigênio, mistura com o isoflurano, saída comum de gases, né? Saída comum de gases vem para cá. A gente vai começar a usar essa válvula Popov se quiser, mas a princípio ela vai ficar fechada, né? Balão reservatório, entra aqui para dentro, pode ser ventilado aqui no Foley, né? Desce por aqui, faz o circuito inverso, então, né? A filtração então aqui é feita de baixo para cima, passa pela calçodada, né? Nós vamos manter de novo essa válvula Popov também fechada, né? E aí vem para o nosso paciente, deixa eu pegar aqui, vem para o nosso paciente e volta do nosso paciente para cá, passa aqui embaixo, vem para cá, mistura aqui e fecha-se o circuito. Circuito com reinalação total de gases. E aí então são os três formatos de circuito, né? Deixa eu voltar ali para o slide. Os três formatos de circuitos, os três antigos sistemas de circuito, como é que você trabalha de um para um, né? Lembrando-se então que animais de pequeno porte, abaixo de 15 kg, a indicação é o circuito sem reinalação de gases, o baraquinha, né? O baraquinha, porque ele é mais fácil de respirar. Nós vamos ter assim menos chance do seu paciente reinalar o gás carbônico que ele acabou de expirar, né? Assim que possível, você trabalha com reinalação parcial de gases para cães acima de 15 kg. Eu ia falar cães e gatos, né? Tá para parecer um gato acima de 15 kg. Agora, toda vez que você for ventilar, né, aí não tem problema o circuito, porque é o próprio aparelho que vai fazer a ventilação. Então, o esforço passa do seu paciente totalmente para a máquina, né, totalmente para o aparelho de anestesia, totalmente para o ventilador, e aí independe de peso. Aí você pode ventilar à vontade, vai da situação de cada paciente, vai da monitorização de cada paciente, vai também se o seu monitor tem capnógrafo ou não, porque quem vai dizer, na verdade, quem deve ser ventilado ou não é o capnógrafo. Mas capnógrafo não é assunto para agora. Capnógrafo vai ser assunto para quando a gente for falar
de monitorização, tá? Por enquanto, é só para vocês entenderem os circuitos, cuidado com o oxigênio gelado, né? Não tem por onde escapar, mas você consegue escapar do gelo do ambiente, né? Então, cuidado com o ar-condicionado muito gelado, tenta isolar o seu paciente de mesa de inox, calho de inox, né? Com tapete higiênico ou colchão térmico, porque aí a queda da temperatura não fica tão vertiginosa, né? A recuperação da anestesia é melhor e você não corre risco de óbito em hipotermias muito severas. Tudo bem então? Então, por enquanto é só, pessoal, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, fui!